Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas e todos bem-vindos à nossa live. Estou colocando aqui o tema para que a gente vou fixar. Como que vocês estão? Convidar. Que bom ver vocês aqui. Essa tarde é uma tarde muito especial, onde a gente vai falar um pouco sobre feridas emocionais. E especificamente vamos estar, né, conversando e explicando e trazendo algumas possíveis soluções, alguns caminhos a percorrer sobre a ferida do abandono. E hoje a gente tem, né, uma convidada muito especial, que é a Mari Menezes. Ela já está aí, e ela já vai entrar aí conosco. Só estou aguardando ela entrar mesmo. E hoje ela vai estar trazendo aí para nós, né, como psicanalista, como pastora, como conselheira, ela vai estar trazendo algumas orientações também para que possamos juntas superar essa dor, né? Identificando alguns sinais, identificando aí algumas possíveis soluções. Lógico que a, a live ela traz, né, uma autoconsciência, o objetivo dela é para trazer essa autoconsciência, tá aqui convidando ela, convidar. Aí, convidei. Os pedidos. Ah, sim. Então, vamos aguardar ela entrar. Enquanto isso, eu quero ler lá na palavra do Senhor, no Salmo 27, no capítulo 10, diz o seguinte: a palavra do Senhor nos orienta que, ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor nunca irá me abandonar. Olha só, essa é uma promessa que todos nós temos, que está lá no Salmo 27. 27 e o versículo é o 10. Então, a dor emocional, em algum momento da nossa vida, nós vamos sim nos sentir abandonados. Algum momento da nossa existência, nós vamos ter essa sensação, né, de que somos abandonados, estamos sozinhos, mas tem essa ferida do abandono que ela é muito real devido, né, várias circunstâncias que aconteceu na nossa vida. E geralmente essa dor emocional, o que é uma dor emocional? A dor emocional, ela é um machucado. Ela é um machucado, pensa num machucado físico. Então, essa dor emocional, ela é um machucado, às vezes, até invisível. Nós não temos tanta consciência. E o nosso objetivo aqui hoje é trazer essa consciência para vocês. Essa dor emocional do abandono, ela surge e ela demora bastante tempo para ser cicatrizada, né? E ela vai prejudicando a qualidade, né, do nosso viver, a qualidade do nosso relacionamento. Ela vai prejudicando os nossos relacionamentos, né, pessoais e o nosso relacionamento conosco mesmo. E geralmente essa dor, essa ferida emocional, quando a gente descobre da onde ela vem, a origem dela,
ela está ali na primeira infância, né? Ela está ali na primeira infância e ela vai vindo, né? E se nós não temos a consciência, o que nos prejudica, o que está acontecendo, por que eu me sinto assim, por que eu sou tão dependente de algo, por que eu tenho tanto essa sensação dos desafios da vida, uma sensação de estar sozinha, uma sensação de estar abandonada, eu vou acreditando nesses sofismas, nessas, digamos, entre aspas, essas mentiras da nossa alma, que vai gerar crenças. E essas crenças vão ser fortalecidas devido ao quê? Devido à dificuldade, né? A dificuldade que nós temos de nos autoanalisar e a dificuldade de o quê? De colocar, né, essa ferida diante do Senhor. E nós lemos aqui lá no Salmo 27 que diz que ainda que nosso pai e nossa mãe nos abandonar, o Senhor nunca vai nos abandonar. Ou seja, nós nunca seremos abandonados. Olha ela aí. Olha ela aí. Oi, minha querida Mari Menezes. Que alegria ter você aqui conosco, aqui nessa tarde, nessa live tão abençoada. Gente, a Mari, ela é psicanalista, ela é pastora, ela é conselheira, ela é uma ótima pessoa para nos ajudar, né, nessa reconstrução da nossa alma. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Deixa eu dar uma aumentada. O prazer é todo meu de estar aqui participando dessa live, né? Fazer parte desse trabalho tão maravilhoso que você já tem feito e que eu estou começando agora também como terapeuta. Sou muito feliz, estou muito feliz de estar aqui com você. Começando agora em live, né? Porque essa caminhada já é bem extensa de acolhimento, de aconselhamento, né? De Sim, restauração da alma, né? E esse tema sim, que nós é, estamos falando, o medo do abandono, né? O medo da solidão. Essa questão, né, Mari, da solidão, a gente pode ver de uma maneira assim absurda que as pessoas, né, o maior medo que ela tem na vida é o medo da solidão, né? Um dos maiores medos da humanidade é de lidar com a solidão. E, de fato, ela dói mesmo. E, principalmente, quando não se sabe lidar, não se sabe a diferença da solidão com a solitude, quando não se sabe as verdades, né, dessa dor, quando eu não me autoconheço, quando eu não venho para um processo de resignificação, né? Então, quando eu não trato essa raiz, né? Por que que eu me sinto assim? Por que que eu tenho essa sensação? Então, as pessoas, elas têm muito medo de ser abandonadas, de ficarem sozinhas, de não ser importante, de não pertencer. É super válido isso, né? Quem não, quem nunca teve, quem nunca sentiu, vai sentir, né? Mas isso não significa que nós precisamos conectar, né, a nossa vida a esse medo da solidão. A solidão, ela não deve ser, né, algo que venha para nos assustar, para nos, né, gerar pânico, pelo contrário, né? Nós precisamos aprender a lidar, e é possível sim, né? E uma das palavras mais tristes que existe, né, na língua portuguesa é solidão, abandono, né? Porque essa dor do abandono, ela traz, né? Abandono, tô sozinha, eu não consigo, eu preciso sempre de alguém, dá uma saudade, gera uma decepção. Então, é um misto de emoções, né? Que
traz vários pensamentos, sofisma de que eu estou sozinha, eu não tenho ninguém, eu estou abandonada. E isso vai gerando o quê? Um desespero na nossa alma, né? Mas o pior abandono, Mari, que eu acredito, e, e sem sombra de dúvidas, eu também acho que você acredita nisso, é a gente se auto-abandonar, né? Na verdade, quem nunca se sentiu sozinho, né? Na verdade, o ser humano, ele foi feito, Deus nos fez para ter relacionamento com todas as pessoas. E a gente nasce em um lar onde a gente quer receber, a gente precisa, na verdade, não é nem querer. A gente precisa daqueles afetos comuns, normais, de uma família. Então, ali no seio da família, a gente aprende o que é amar, o que é dar, o que é receber, né? Aprende o que é estar junto. E, de repente, como você mesmo falou, no início da nossa jornada como ser humano, a gente não tem isso. Então, na verdade, a gente vai crescendo com comportamentos limitadores que nos limitam na sociedade. Até mesmo com as pessoas que a gente ama, que está junto conosco, a gente não consegue dar amor. A gente não consegue nem ao mesmo receber aquilo que a gente precisa, né? Eu acho muito linda aquela passagem que fala ali de Deus, quando ele fez Adão e Eva, que ele vinha todo final da tarde conversar com eles. E eles tinham afeto, tinham carinho, né? Tinha tudo que eles tinham para comer ali, mas o que a gente entende é que depois que aconteceu de quebrar aquele vínculo com o pecado, começou a ter tantas situações difíceis na alma do ser humano, né? Né, Poliana? Sim. Então, a partir dali, então, a gente começa histórias, né, de famílias, e mais famílias sendo abandonadas, e tudo isso começa no seio da família. E em Provérbios 4, 23, Davi traz uma reflexão muito linda. Ele diz que de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que vem as fontes de vida. Então, assim, é claro que a gente recebe tudo isso na infância, na adolescência também, até os 7 anos de idade, o nosso caráter está sendo formado, depois vem a nossa personalidade, né, a, que é a junção do caráter mais do nosso temperamento. E o que acontece? Forma pessoas com temperamento, forma nós, pessoas com forma de ser difíceis, né? Com problemas na alma mesmo. E aí é que vem essa questão da gente ser tratado, né? Da gente se deixar Deus tratar. Aquilo que está no coração, né? Guarde o seu coração, porque é deles que procede a fonte de vida. É daí que vem tudo de bom, né, Poliana? Sim. Uhum. E esse guardar, né, é uma coisa diária, né? E se o nosso coração não tiver guardado contra tudo aquilo que a gente passou, é bem difícil as coisas boas virem dele. A gente vê situações de pessoas adultas, mas ainda crianças. Né? Eu tenho uma frase que eu sempre digo nas minhas terapias. Não olhe para o adulto que você é, que eu sou hoje, sem antes conhecer a criança. Né? Não me julgue, porque é dali que vem reflexão na vida. Né? E hoje a gente tem tratado isso, né? Na psicanálise, na psicologia, nas sessões terapêuticas, mas a gente tem que querer. A gente tem que querer, né? Guardar o coração, ela significa também assumir responsabilidade de mim mesmo. Começar a me auto-responsabilizar pelos meus sentimentos. A partir do momento que eu começo a conhecer, né, aquelas sensações, né, do abandono, da insegurança, do medo excessivo, de
de alguém vai me deixar a qualquer momento, eu não consigo fazer nada sozinho, eu não consigo, né, ir em qualquer outro local sozinho, eu não consigo estar bem comigo mesmo, né? Porque quando se tem alguns desses sinais, a minha autoestima, o meu senso de valorização, ele só vai o quê? Caindo. E eu vou me auto-abandonando em prol do outro. Então, eu vivo mais a vida do outro, né? Se o outro sorri, se o outro conversa comigo, eu estou bem. Se o outro não, eu fico mal. Então, eu falo, nossa, vai me deixar. Eu não consigo me relacionar, né? Então, vem aqueles diálogos internos totalmente negativos, né? Aquela autodestruição, ninguém me ama, ninguém me quer por perto, ninguém me convida. E interessante, né, Mari, que a gente não pode confundir a ferida do abandono com a rejeição, né? Embora elas são irmãs quase gêmeas, siamesas, mas elas são totalmente distintas, né? A dor do abandono me faz ser uma pessoa dependente do outro, totalmente, 100%, né? Isso. Da rejeição, ela traz uma certa dependência, mas ela traz o quê? Eu me escapo do outro. Quando eu percebo que o outro, né, já está me ignorando ou me deixando no vácuo, eu dou um jeito de escapar daquela relação. Então, o abandono, né, ele traz um diálogo interno de uma dependência totalmente do outro. E isso se torna tão desesperador, né? Que esse diálogo interno, que hoje a gente chama muito de gatilhos, né? Se torna algo dentro, uma energia tão negativa dentro de nós, o outro vai me deixar, ou eu vou ficar aqui sozinha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém confia em mim, ninguém quer por perto. Olha só, tanto de coisa que vem na nossa mente, isso traz desespero, pânico. E se a gente não cuidar, guardar o nosso coração, não, assumir a responsabilidade, peraí, o que está acontecendo comigo? Ter essa maturidade de ver o que aconteceu com essa criança interior, de olhar para essa criança interior, é desesperador, né? Na verdade, a autoavaliação, você começar a entender quem você é, para que você veio, qual é a sua função aqui, né? É o propósito de vida. Então, você vai começar a entender de que há algumas situações dentro de você que precisam ser tratadas, né? E quando a gente tem essa autoimagem muito negativa, e a gente olha para trás e fala, eu não consigo, eu não posso, alguém tem que fazer por mim, eu estou sozinha, eu estou abandonada. Então, o que, que acontece? Você não tem uma autoimagem positiva de você mesmo. E aí, o que, que acontece no abandono? Você vai se entregar, né? Eu tenho uma paciente cliente que a gente começou a sessão com ela de terapia, né? Ela era uma pessoa. Hoje ela é outra totalmente diferenciada. Por quê? Porque ela entendeu quem ela é, né? Ela entendeu a identidade dela. Ela entendeu de que o valor dela é sobrenatural. Ela pode, ela consegue, ela não precisa depender de ninguém, né? Tem várias situações e consequências do abandono. Procrastinação é uma das coisas, né? Se entregar, vou te falar mais sobre isso, mas se entregar para pessoas querendo reconhecimento daquela pessoa e se entregando para ela. Quantos relacionamentos abusivos é porque a pessoa, ela sofre de um abandono. Ela vive a vida dela inteira em função de alguém que não valoriza ela. Mas para ela, aquilo ali é tudo que ela
né? E o valor dela não existe. Então, realmente, guardar no coração é uma autoavaliação, é se conhecer, saber de onde você veio, qual o propósito que você tem de vida, não o que as outras pessoas pensam, mas o que você pensa de você mesmo. Esse autoabandono é muito triste, porque a gente vê pessoas lindas, maravilhosas, pessoas cheias de talento que não se reconhecem, né? E, portanto, não tem uma vida de paz, de satisfação, né? Não sonham. Poliana, na verdade, não tem os seus próprios sonhos. Sonham os sonhos dos outros, né? E se entregam com tanta naturalidade. É como se ela vivesse o sonho dos outros. É como se ela vivesse a vida das outras pessoas, né? Essa minha cliente paciente, ela estava vivendo com alguém há muitos anos, num relacionamento abusivo, porque ela achava que só ele, ela tinha só ele, ela não tinha ela. Então, reconhecer quem é o primeiro passo, né? E essa autoavaliação. Nós temos alguns testes, né, Poliana? Muito bons, que nos levam a entender se somos, se esse sentimento de abandono é algo somente que você se sente sozinha, muitas das vezes, ou que você precisa de um tratamento forte aí nessa área de abandono, né, Poliana? E esse abandonar, né? Esse abandonar a si mesmo, a si próprio, traz consigo, né, um sentimento de menos-valia. Eu não sou valioso, né? Traz um sentimento que eu não consigo me cuidar sozinha, né? Eu não consigo estabelecer limites saudáveis nas minhas relações. Então, eu acabo perdendo a minha identidade própria em prol do outro. Então, nos meus relacionamentos, eu tô presa, eu fico presa, a pessoa fica presa ao outro, ela não é livre, ela não se sente uma pessoa merecedora daquele amor, da vida. Então, ela tem, né, algo no inconsciente dela, né, que ela não pode, né, ficar sozinha, e se tem alguém por perto, ela se torna tão dependente e ela acaba sufocando o outro nessa dependência. Ela sufoca, né? Por quê? Porque ela tem tanto medo de ser abandonada novamente, que é aí que é o processo de análise que nós vamos, né, averiguar se ela foi realmente abandonada de fato ou se foi uma sensação, porque se inicia ali na criança, nos primeiros momentos de vida, a criança ela não tem a razão, ela não sabe distinguir o que é verdade e o que não é, mas a sensação, aquele momento, né, que ela passou, fica dentro dela tão forte que ela vai levando isso para a vida, né, aquele sentimento, né, de dor mesmo, né, e aí na vida adulta, ela começa o quê? Aceitar qualquer coisa em prol que eu não quero sentir essa dor. E, de fato, é dolorido mesmo. De fato, né? É verdadeiro mesmo. Mas quando a gente se conecta, né, com essa ferida e não com aquilo que traz esperança, aquilo que eu posso mudar, né? Que eu posso resignificar tudo isso, mudar essa solidão por uma solitude, aprender a gostar mais de mim, aprender, né, a conviver comigo mesmo, não no sentido de ser autossuficiente, eu me basto, pronto, acabou. Não é isso que nós estamos falando. A gente não vai sair de um extremo para entrar no outro. Mas é como se fosse. Eu gosto da minha companhia, eu sou valiosa, né? Então, eu paro de sufocar o outro. Eu paro de ficar na cola do outro.
E interessante que a ferida do abandono, né, Mari, ela leva também a outra síndrome, que é a síndrome da boazinha. Então eu aceito tudo, tudo é sim. Sim, 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 sim. Aí eu falo sim demais pro outro e não para mim, e aí eu acabo me auto-abandonando. É muito interessante isso que você falou. Cada vez mais que você fala sim para os outros, você está falando não para você, né? E essa questão de falar, só falar sim para os outros, você está se anulando totalmente, né? E vivendo em função de outras pessoas. Interessante a gente falar aqui um pouquinho de que aquelas questões de abandono que é consciente, que você viveu, que você sabe falar sobre isso, os pais que abandonaram, um divórcio, uma situação de miséria, muitas das vezes, né? Falta de coisas em casa, enfim. E tem aquela que é do subconsciente, que você tem que se esforçar para lembrar. Né? Ah, eu lembro vagamente, está no subconsciente. Agora, existem situações que aconteceram que você não se lembra, mas que foi marcada na sua infância. E que o inconsciente, ele vai formar o quê? Sentimentos, aquilo que ficou, mas que você não lembra. Então, assim, a gente trabalha com aquilo que a gente entende, sabe, lembra, né, que é aquilo que é visual, que é aquilo que a lembrança traz na sua memória, e aquilo que não está na memória. É por isso que a gente depende tanto do Espírito Santo, né? Porque ele traz, a Bíblia fala que é trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, muitas das vezes, quando a gente começa uma terapia, com o tempo a pessoa vai lembrando de alguns fatos, algumas situações que ela não lembrava como adulto mais, né? E é onde que a gente começa a entender essa questão também de guardar o coração. Porque muitas das vezes tem situações que você não lembra, mas está lá. E às vezes isso vem para que haja um renovo na sua vida, né? Na sua história. E o abandono, realmente, o pior dos abandonos é esse, quando você se abandona. Até você não se valorizar mais, né? Tem pessoas que comem compulsivamente e ela não entende aquilo. Por que ela age daquela forma? Realmente, ela não entende, mas a reação do corpo dela é buscar alguma coisa que a sirva, que não a abandona. E a comida é uma das primeiras coisas, né? Não abandona, é só abrir a geladeira, tá lá, você pega e come. Então, assim, essa questão do abandono leva muito a você depender de opiniões alheias, do que as pessoas pensam, viver em função daquilo que pensam de mim, né? E você não ter uma opinião formada de si mesmo. Então, é muito interessante o trabalho nessa área, a gente saber que nós somos para que a gente possa viver uma vida satisfatória, viver feliz, é isso que Deus quer para nós. Que a gente tenha paz, que a gente sonhe, né, que Deus te dá isso. Então, a gente precisa viver os nossos sonhos, né? Isso é muito importante. Fazer esse resgate, né, dessa criança, esse meu eu que muitas vezes eu ignoro, mas ele vem em forma de comportamentos, de compulsões, né, de ciúme. A pessoa muito ciumenta, muito possessiva, né? Então ela fica muito dependente do outro, né? Ela vive muito a vida do outro, então ela quer saber o que o outro está fazendo, o que o outro está comendo, aonde que está, que hora que veio, que hora que não veio. E assim, né? A gente vê esse padrão de comportamento não só nos relacionamentos, né? Amorosos, mas também nos comportamentos de mãe e filho, né? A mãe, ela começa a ficar, né?
totalmente naquela dependência daquela criança, daquele outro filho. Ou seja, aquilo que está no inconsciente dela, aquele padrão de comportamento, ela tem tanto medo de ser abandonada que ela começa a sufocar também esse filho. Ela começa também a buscar, né, uma super aprovação desse filho. Eu faço tudo por você, eu dou a minha vida por você, né? E a gente sabe que quem pode dar a vida pela gente é só Jesus, né? Ele já deu, né? Ele já deu a vida por nós. Mas aí ela evita a todo custo, né? Ali de uma maneira inconsciente, digamos assim, né? A querer, né? A ficar nessa dependência e gerar essa dependência também. Aí vira a manipulação, né? A manipulação emocional, né? Que vai aí para outro extremo, e aí vai prejudicando os nossos relacionamentos, impactando a nossa estima, né? E a gente vai ficando com aquela sensação de sempre eu tô para trás, né? De sempre duvidar do meu valor, de sempre duvidar da minha importância. E quando isso acontece, a dor é tão grande, o medo é tão grande, é tão algo assim, estrondo, que eu faço tudo, até manipular o outro, abusar do outro, para suprir essa, para esconder, né? Para esconder, talvez, né? Para esconder essa dor que é muito grande e eu não consigo, né? Sozinha, e realmente a gente não consegue. Por isso que nós, né, sempre está trazendo aqui essa autoconsciência, né? E na Bíblia nós temos histórias, né? Histórias de superação, histórias de abandono, né? Agar mesmo, ela se sentiu abandonada e ela superou, né, esse abandono. Nós temos história do próprio Jesus, em alguns momentos ele também se sentiu, né, como está aí no Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe, né, me abandone, o Senhor nunca vai me abandonar. Então, nós precisamos o quê? Nos conectar com, com a esperança, com a confiança, com o autocuidado. Começar a nos conectar em guardar o nosso coração, né? Guardar o nosso coração como? Falando, tendo pessoas confiáveis no qual eu posso falar, buscando essa ajuda, né? Profissional, emocional, para que possamos sim superar essa dor, né? Superar, né? O que ficou para trás e olhar, né, para mim como um ser livre, porque foi para isso que Jesus fez, né? Veio, né, para nos a verdade, né? A verdade que nos liberta. Qual que é a verdade? A verdade é a minha história de vida. Eu olhar para a história de vida, né? Não como para encontrar culpados, porque eu costumo dizer também que esse negócio de mamãe, papai, dá muito beijinho, dá muito carinho, isso é moda, isso é modismo, veio de agora. Antigamente era mais difícil, porque eles não aprenderam, né? Não aprenderam com os nossos avós, bisavós, né? Então foi se passando por gerações e gerações, mas a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, porque não tem como a gente viver só de desculpa e culpas, né? É verdade. Essa questão de repetição, né, de comportamento é algo que tira-nos a responsabilidade de uma mudança. Tira totalmente. Então, óbvio, aquilo que os meus pais fizeram, que me abandonaram, eu não vou fazer isso com os meus filhos. Mas interessante que a maioria das vezes há uma repetição de comportamento. Aquilo que fizeram comigo que eu não gostei, eu estou fazendo de novo. Então, por quê? Porque aprendeu a viver assim, né? Interessante você falando sobre exemplos da Bíblia, o próprio Jesus, né? Diz que ele estava na cruz, a Bíblia fala, e antes de entregar o seu corpo, né, ali na cruz, ele falou:
papai, papai, porque o Senhor está me abandonando. Então, esse sentimento de abandono é até normal, você se sentir sozinho, né? Como no caso de Jesus. Mas a gente está falando aqui de comportamentos que definem a sua história e que determina aquilo que você vai fazer ou não, aquilo que você vai viver ou não. Então, Jesus passou por isso. Paulo, ele escreve uma carta, eu acho linda aquela passagem ali em Timóteo, 2 Timóteo, que fala, ele escrevendo, ele fala assim, ó, eu estou no final da vida, estou partindo, né? E aí ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas ele fala, olha, no final da minha vida, todos me abandonaram. E ele, assim, cita pessoas, né, que o abandonaram, cita Demas, cita várias pessoas ali que o abandonaram, mas ele está escrevendo uma carta para Timóteo. Timóteo, venha me visitar o quanto antes, né? Então, ele sofreu realmente um abandono, Paulo. Mas mesmo assim, ele não deixou de seguir aquilo que Deus deu para ele. Olha só que lindo. Ele sabia definir a realidade que ele estava vivendo e aquilo que Deus tinha para ele. Com certeza, ele estava guardando o coração dele. E até o final da sua vida, o final da história, a gente conhece, né? Ele é um dos mártires que a gente conhece da Bíblia. Ele guardou o coração e fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. Viveu uma vida intensa, né? Correndo atrás de tantas coisas, não procrastinou o que Deus pediu, viveu um sonho incrível que foi pregar aos gentios, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver quando a pessoa realmente entende quem ela é, a sua verdadeira identidade. Ela pode até passar por abandonos, né? Mas ele entende o propósito dele, ele entende quem ele é, ele entende a sua identidade. E a partir de então, ele consegue quebrar todos os paradigmas. Muitas vezes acompanha a sua história, a verdade da infância, a verdade de um adultério que aconteceu na família, de um divórcio, de alguém que te deixou realmente, né? Então, nós somos, nós acreditamos numa vida de propósito, né? A gente costuma dizer uma vida renovada, transformada. Então, é isso que acontece conosco. E Poliana, não tem como viver essa identidade sem ter um Deus na nossa vida, né? O que você acha disso? Super, super concordo e não tem como, não existe vida sem a vida de Deus em nós, né? E interessante que Paulo aí, ele se conectou com um propósito e não com aquela dor naquele momento, né? Ele falou dos seus sentimentos, ele falou, venha me ver, né? Então ele expôs, ele deixou aí para nós até hoje, para que nós possamos também aprender a nos conectar com o nosso propósito, né? Ele não ficou ali lambendo a ferida, né? Ele não ficou ali remoendo, né? A dor do abandono. Ele se conectou com o propósito. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que andar, conectar com o nosso propósito, né? Com as nossas origens, né? Conectar com esse Deus que traz, sim, né? Cura, esperança, que traz, sim, um novo, um recomeço, né? E a ferida do abandono, nós aqui trouxemos alguns, né, dos comportamentos, alguns dos sintomas, algumas consequências, mas também a ferida do abandono, ela age de uma maneira muito sutil também na nossa vida, né? Então, é preciso que a gente perceber, e às vezes a gente não percebe também, né? Como ela é muito sutil, então nós temos aí, né? Preparamos um mini teste aí para você, né, Mari? Paramos. Então,
deixa eu te falar, daqueles sintomas, daquele teste, eu coloquei mais um, pode ser? Pode. Tá bom, vamos falar sobre eles, então? Vamos. Tá. Ó, você que tá aí, anota aí. E se não der para anotar, depois você manda lá um oi no nosso direct aí, né? Que a gente manda o PDF para você, tá bom? Mas esteja atenta aí o que a Mari vai falar aí, anota, se perceba, pense e depois entre em contato aí conosco. Tá. A gente vai falar, então, dos 8 sintomas, eu coloquei um a mais aqui, das feridas do abandono, tá? Pega um papel, pega uma caneta, que nós estamos falando aqui, para você anotar, tá? Esses sintomas aí, possivelmente você tem algum deles. Se tiver, anota, se não tiver, guarde aí. Mas a gente vai estar falando, então, desses 8 sintomas, tá? Da ferida do abandono. Sim. Estão prontos? Já pode falar o primeiro? Pode sim. Ok, então vamos lá. Primeiro, se desvaloriza o tempo inteiro. A gente está falando sobre uma autoimagem baixa, né? Uma autoimagem negativa. Não posso, não sei, eu não consigo. Se desvaloriza, eu sou feia, eu não vou conseguir. Então, assim, é o primeiro, hein? Ok? Vamos para o segundo? Vamos lá. Pessoas que elas permanecem em relacionamento com medo de ficar sozinha. Ela vê naquela pessoa que ela não tem todas as características que ela queria de alguém para ela. Mas, com medo, ela fica naquele relacionamento. Não consegue dizer não, né? E fica ali. Um relacionamento abusivo, né? E não resolve as suas demandas, enfim. Terceiro, busca a afirmação dos outros, né? A atenção, ela quer sempre chamar a atenção, quer sempre que a pessoa dê atenção para ela. Extremamente carente. Aquela pessoa que é extremamente carente, ela precisa da atenção dos outros. Ei, estou aqui, olha eu aqui. E se não fizer isso com ela, ela chora, ela empurra, ela pira, ela se sente vazia, né? Quarto, depende da opinião dos outros, né? Nega suas próprias opiniões sobre si mesmo. Depende. A pessoa é bonita, se a pessoa fala, você é feia, ela acha que ela é feia. Você não vai conseguir? Acho que não vai conseguir. Então, não tem uma opinião própria, né? Ela sempre precisa da opinião do outro. Às vezes, a opinião dela é bem melhor, só que ela acha que a dela não tem valor, né? Quinta. É a quinta, né, que eu estou? Tá. Tem postura de corpo comprimido, ou seja, não é esguia, né? Não tem aquela posição elegante, ela está sempre se sentindo amuada, se sentindo comprimida, sempre está ruim, né? Pessoas assim. Sexta, não se valoriza. Tem dificuldade em reconhecer características positivas em si mesmo. Aí eu creio que é uma pessoa que tem essa característica, ela se rejeita, né? E só quer agradar os outros, ela não se valoriza. Aí entra também naquela questão de não saber dizer não, não saber se autoafirmar, né? Não se valoriza, qualquer roupa tá bom, qualquer jeito tá bom, qualquer comida tá bom, não tem uma valorização pessoal e definida dela mesma. Vamos para a sétima? Vamos lá. Está anotando aí, gente? Vamos anotando. Eu já estou na sétima, tá? Só está faltando mais uma. Então, a primeira não se valoriza. A segunda permanece em relacionamentos negativos, né? Busca a atenção dos outros. A terceira. A quarta, depende da opinião dos outros. Sempre a outra opinião é melhor que a sua. A quinta, tem a postura corporal comprimida, né? Que a pessoa fica sempre retraída, não está sempre, nunca está esguio, né?
Sexta, não se valoriza. Sétima e penúltima, come compulsivamente. Ou seja, não tem ali um controle da alimentação, como a gente falou, ah, todo mundo me abandona, mas a comida não, né? A comida vem, só abrir a geladeira, então se entrega com facilidade, né? Pode estar obesa também, então assim, tem que cuidar, né, com essa sintoma da ferida do abandono. E por último, não menos valoroso que os outros também, que eu coloquei aqui, a procrastinação, né? Achei interessante isso, sabe, Poliana? Pessoas que demoram para resolver as suas demandas. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Por quê? O que eu vou fazer se eu não tenho valor em mim, né? Tá tudo certo aí, Poliana? Muito forte. Falar alguma coisa? Muito forte isso daí. Quando você estava falando, me veio várias questões aqui dentro de mim também que fiquei bem pensativas, né? E para a gente saber o resultado disso tudo, né? Se temos, qual que é o grau que nós estamos, então você envia aí no direct aí da Mari, né? Que ela vai mandar aí o PDF, vai mandar aí, né? Aonde você está nesse momento, onde que está a sua ferida aí, em qual grau que está. Lembrando que, né? Essa é um pouquinho, né, daquilo que pode estar, né, prejudicando aí a sua vida, né, hoje nos seus relacionamentos, né? E é sempre bom a gente guardar o nosso coração, né, com pessoas que, como a Mari, está aí sempre, né, atendendo, acolhendo, né, um lugar de confiança, uma pessoa extremamente capacitada aí para estar nos ajudando, nos guiando, né, caminhando conosco, né, nessa restauração. Então, pessoal, não deixa de se cuidar, não se auto-abandone, não. Não se auto-abandone. Não se deixe sozinha. Não se permita ficar sozinha, né? Se permita conectar aí com as emoções do amor, da autoconfiança, da autoestima e da valorização, né, Mari? Então, a gente vai Sim. finalizando por aqui. E, Mari, obrigada aí pela sua disposição. Vamos estar falando aí um pouco mais, né, sobre essa ferida do abandono. Né? A gente vai trazer aí mais situações, mais casos, porque isso traz tanta conexão, né? Como às vezes a gente não percebe que temos algumas feridas emocionais, né? E a gente vai se deixando, vai se abandonando. E aqui o nosso intuito é trazer essa autoconsciência e não autocondenação, tá? Né, Mari? É isso mesmo. Há caminhos, né, da cura, né? Na live eu quero contar o meu testemunho, que eu passei por isso, né? Então, eu estou falando de coisas que eu já passei. Então, em outra live, mais tempo, a gente conversa sobre isso. E lembrando que há caminho para a cura, há caminho para essa cura aqui. E circule aí os sintomas da ferida de abandono, se você tem. Entra lá no nosso direct, tá? Conversa com a gente vai mandar, então, o resultado dos testes, tá? Obrigada, Poliana. Nada, Deus te abençoe e até a próxima. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, Beijo. Deus te tchau. abençoe. Tchau, tchau.